Boa noite a todos. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária de 1 de junho de 2020. Convido o vereador Januba para fazer a leitura da Bíblia. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o que o segura pela mão direita, e lhe diz, não tema, ou o ajudarei. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Passa a palavra ao primeiro secretário para adentrarmos no expediente. Expediente. Leitura e votação da ata da 14ª sessão ordinária de 26 de maio de 2020. A ata está em discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. A ata foi aprovada. Com a palavra o primeiro secretário. Balancete, número 4, 2020, mesa da Câmara Municipal. Balancete referente ao mês de março de 2020 e balancete número 5, 2020, mesa da Câmara Municipal. Balancete referente ao mês de abril de 2020. Ofício CR número 15, 2020, Senado Federal. Encaminho o ofício número 275 de 2020 ao presidente, que encaminha a resposta da moção 262 de 2019 de apoio à inclusão de atividades de fins policiais exercida pelas guardas municipais, PEC número 6, 2019. Lido, presidente. Os documentos serão encaminhados à secretaria à disposição dos nobres pares. Antes de passarmos às indicações, senhor secretário, peço que faça pedido do vereador Cebolinha a retirada da indicação 752. Então, que a mesma não seja lida, porque foi feito o pedido da retirada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das indicações. Indicações. 743, 2020, Chaparini. Realizar nivelamento da tampa do bueiro que fica entre a Rua Candelária e a Rua Dom José. 744, Massal Kanezaki. Reforçar a campanha que orienta a população a evitar aglomerações no Parque Ecológico. 745, Massal Kanezaki. Expandir pela cidade os espaços PET, cachorródromos, contemplando mais bairros até o final do ano. 746, Massal Kanezaki. Disponibilizar em frente às agências bancárias totens de álcool gel para que os usuários possam higienizar as mãos. 747, Pepo. Implantar lixeiras em todos os pontos de ônibus na região de Indaiatuba. 748, Pepo. Providenciar o congelamento de multas, juros e correção monetária do IPTU de 2020 em nosso município, durante a pandemia do Covid-19. 749, Chiaparini. Intensificar o patrulhamento da Guarda Civil na Vila Esfer, a fim de combater furtos e roubos que está ocorrendo no local, conforme relato de moradores. 750, Massal Kanezaki. Criar um banco humanitário de arrecadação centralizada, alimentos, produtos de higiene, roupas, agasalhos, cobertores, eletrodomésticos, para atender a população de baixa renda em situações de desastre, emergência ou calamidade pública, através da distribuição pela Defesa Civil do município de forma organizada. 751, Cebolinha. Providenciar a flexibilização de normas para a concessão de linha de crédito, com o intuito de manter as atividades do micro e pequeno empreendedor e, consequentemente, o emprego de milhares de pais e mães de famílias que
dependem desta época excepcional de atitudes do Estado visando o bem-estar de seus cidadãos. 753, Cebolinha. Tomar providências para que a Prefeitura de Indaiatuba informe, junto à Secretaria competente, a isenção de tarifa social CPFL no site. 754, Silene Carvalini. Viabilizar a criação de espaço público onde o morador de rua possa passar a noite durante o inverno, especialmente no período de pandemia. 755, Januba. Implantar equipamentos para desinfecção no modelo cabine nos locais públicos com grande movimentação de pessoas. 756, Januba. Monitorar funcionários públicos com aferição de temperatura por meio de termômetro digital de testa, com a finalidade de prevenção contra o Covid-19. 757, Januba. Instalar grelha em caixa de inspeção de água pluvial na unidade da Farmácia Unificada do Jardim Morada do Sol. 758, Januba. Realizar plantões nas farmácias populares aos finais de semana. 759, Figura. Realizar limpeza da área verde e do parquinho localizado na rua Francisco Soares Sebastião Sobrinho, Jardim dos Tucanos. 760, Figura. Providenciar construção de faixa de travessia elevada para pedestres na Avenida Manuel Rus Pérez, trecho que liga o Jardim Bem-TV ao Jardim dos Tucanos. 761, Figura. Intervir junto às operadoras de internet para oferecer serviços nos condomínios na rua Antônio Martiliano de Campos, Jardim Alice. 762, Figura. Construir ciclovia na Avenida Francisco de Paula Leite, proximidades da Praça do Cato Secap. 763, Figura. Revitalizar a praça localizada na rua Walter Ambil, próximo ao número 546, Vila Furlan. 764, Figura. Instalar canaletas na rua Eurico Primo Venturini, atravessando a rua João Gonçalves de Camargo, Jardim Pedroso. 765, Figura. Instalar lombadas e sinalização em toda a extensão da estrada Didi Martins. 766, Ricardo França. Criar um programa municipal de preservação visando a verificação, a manutenção e a adequação necessária nos pontos de ônibus do município. 767, Ricardo França. Examinar a viabilidade de incluir a instalação do sistema de fiação subterrânea como cláusula de contrato nas próximas obras para a revitalização das vias públicas. 768, Ricardo França. Efetuar a implementação municipal das diretrizes do programa Bicicleta Brasil, do Governo Federal e do Plano Cicloviário do Estado de São Paulo. 769, Ricardo França. Instalar iluminação pública pela extensão da estrada Francisco José Sala. 770, Ricardo França. Criar um canal de atendimento de denúncias disponibilizado 24 horas por dia, similar ao Disque Silêncio 156, que realize a fiscalização e a aplicação das sanções legais nos casos de poluição sonora. 771, Ricardo França. Estender o modelo de vacinação drive-thru executado na campanha de vacinação contra a gripe para realizar a dispensação de medicamentos da farmácia popular
e da Farmácia Unificada de Indaiatuba. 772, Ricardo França. Implementar um aplicativo oficial em que seja possível ao cidadão relatar demandas e acompanhar os protocolos de solicitação. 773, Edivaldo Bertipaglia. Disponibilizar uma linha que vá do bairro Veredas da Conquista para o Parque Residencial Indaiá, visando facilitar o deslocamento dos moradores, principalmente os que vão se utilizar do passe. Parque Indaiá. 774, Edivaldo Bertipaglia. Disponibilizar um serviço de transporte para os animais que serão castrados no Centro de Controle de Zoonoses, aumentando a adesão ao programa por parte das famílias que não têm condições de arcar com o transporte adequado, prevenindo a redução descontrolada desses animais. 775, Chaparini. Revitalizar a Praça Luiz Narese, localizada entre a Rua Judite Campagnoli de Oliveira e a Rua Oswaldo Barnabé, no bairro Vila Suíça. 776, Pepo. Instalar totens para álcool gel nos terminais rodoviários. 777, Pepo. Efetuar limpeza e lavagem da Alameda Coronel Antônio Stanislau do Amaral, em Itaici. 778, Pepo. Realizar manutenção e troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados na rua 1, 2 e 3, no bairro Ponta do Itaboraí. 779, Pepo. Instalar banheiros públicos no novo Parque Ecológico Jardim Paulistano. 780, Arthur Espíndola. Intervir com a concessionária para que seja construída uma passarela e um viaduto na SP-75, próximo à Toyota. 781, Arthur Espíndola. Disponibilizar as caçambas de lixo para pintura dos artistas de Indaiatuba. 782, Arthur Espíndola. Intervir junto ao governo do Estado para viabilizar uma unidade de SENAC para Indaiatuba. 783, Arthur Espíndola. Intervir junto ao governo do Estado e viabilizar uma unidade do SEST-SENAT para Indaiatuba. 784, Silene Carvalini. Viabilizar melhorias de acessibilidade no site da Prefeitura de Indaiatuba. 785, Silene Carvalini. Viabilizar elaboração de uma cartilha online com informações visando orientar empregadores, trabalhadores e população para práticas de proteção adequadas ao enfrentamento da disseminação do Covid-19. 786, Silene Carvalini. Sugerir aos comércios e locais públicos a pulverização de quaternário de amônia. 787, Alexandre Pérez. Estudar os riscos e perigos no trânsito na esquina das ruas 7 de setembro com 15 de novembro, objetivando ações para a contenção de constantes acidentes. 788, Alexandre Pérez. Aplicar as medidas corretivas necessárias para que o agendamento de consultas médicas pela internet UBS, PSF, funcione de verdade, principalmente com Covid-19. 789, Alexandre Pérez. Criar e manter um núcleo municipal de teatro formado por artistas locais. 790, Alexandre Pérez. Executar manutenção na área de lazer do Jardim Morumbi. 791, Alexandre Pérez. Garantir a criação de um plano de drenagem na unidade de conservação do Parque do Buru. 792,
Alexandre Pérez. Implementar dispositivo de controle de velocidade na rua Geraldo Batista de Moura, no Jardim Tancredo Neves. 793, Alexandre Pérez. Implementar dispositivo de controle de velocidade na rua Cristiano Seleguim, no Parque Residencial Indaiá. Lido, presidente. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para suas devidas análises. Passamos à leitura das moções. Moções. Número 55, 2020, Arthur Espíndola. Congratula toda a equipe da Secretaria de Cultura, em nome da secretária Tânia Castanho, e os artistas de Indaiatuba pelo sucesso e inovação na realização da 28ª edição do Maio Musical. 56. Figura. Congratula a senhora Nair Rodrigues Lécio Costa pelos trabalhos prestados à educação, serviços voluntários e assistência às pessoas carentes. 57. Hélio Ribeiro. Apelo ao presidente do Detran São Paulo para elaborar estudos visando a elaboração de um projeto de lei complementar que prorrogue o prazo para extinção dos empregos públicos previstos na Lei Complementar 1328, de 11/7/2018, que altera a Lei Complementar 1195, de 17 de janeiro de 2013, que transforma o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, em autarquia. Lido, presidente. As moções estão em discussão. As moções estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Passamos às matérias apresentadas. Agora tem urgência e Matérias apresentadas. PR número 7, 2020, a mesa da Câmara Municipal normatiza os procedimentos relativos à utilização de veículos oficiais integrantes da frota da Câmara Municipal. Às comissões. Temos um projeto aí, um pedido de regime de urgência especial, 2 pedidos de regime de urgência e temos um projeto protocolado durante a sessão. Gostaria que fosse feita a leitura do prólogo do mesmo, para depois votarmos o regime de urgência. PR da mesa da Câmara Municipal. Regulamenta o banco de horas dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Indaiatuba. 2 pedidos de regime de urgência especial. Requerimento. A mesa da Câmara Municipal de Indaiatuba vem respeitosamente requerer ao plenário, nos termos do artigo 133, inciso 1, a linha A, do Regimento Interno, que o projeto de resolução número 7/2020, de autoria da mesa da Câmara Municipal, tramite em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 1/6/2020. Mesa da Câmara Municipal. É outro esse? Requerimento. A mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao plenário, nos termos do artigo 133, inciso 1, a linha A, do Regimento Interno, que o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara Municipal tramite em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 1/6/2020, mesa da Câmara Municipal. Esse pedido de regime de urgência desses projetos vem de encontro a uma solicitação do Tribunal de Contas, não somente essa Câmara, mas as câmaras da região, para que se regulamente a questão do banco de horas e o uso da frota de veículos. O regime de urgência está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. Os pedidos de regime de urgência foram aprovados. Com a palavra, o primeiro secretário.
Peço que façamos a votação em bloco dos dois, o projeto de lei 7/2020 e o projeto que regulamenta o Banco de Ordem dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Indaiatuba. Projeto de resolução número 7/2020, de autoria da mesa da Câmara Municipal, sala das sessões, tal. É isso aí, projeto número 7. Projeto que regulamenta o banco de horas dos servidores efetivos da Câmara Municipal. Os projetos estão em discussão, os projetos estão em votação única por se tratar de regime de urgência. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, os projetos foram aprovados. Com a palavra o primeiro secretário. Quero fazer um pedido agora. Fazer um pedido agora para o secretário, primeiro secretário, fazer a leitura dos próximos projetos. Tem 2 projetos. Os projetos já... faça a leitura agora, entrando, já estavam na ordem do dia. Agora vamos votar, vamos votar em conjunto, projeto 1 e 3. Faça essa alteração na pauta, depois nós voltamos para o projeto 2. Perfeito? Item 1 e 3. Projeto de resolução número 6/2020. Comissão de Justiça e Redação denega o recurso interposto pelo vereador Ricardo França contra a decisão que deixou de receber o projeto de lei número 157/2019. Projeto de resolução número 10, Comissão de Justiça e Redação denega o recurso interposto pelo vereador Ricardo França contra a decisão que deixou de receber o projeto de lei número 246/2019. Os 2, votação única e simples. Esses 2 projetos, eu peço o voto, o vereador quer a palavra? Para o vereador Ricardo França. Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, senhores vereadores, público que está aqui, as pessoas que nos acompanham de casa. Agradeço a Vossa Excelência por me ceder a palavra, mesmo depois de ter começado a falar. Regimentalmente, o presidente é o último. Queria fazer 2 pontuações sobre esse tema. Uma das pontuações é agradecer ao presidente que pediu vistas há 2 sessões atrás sobre um desses temas. Houve a possibilidade do diálogo, finalmente, sobre esse tema, da declaração negativa de atendimento. Não chegou no ponto que eu gostaria, que seria a aprovação do projeto, a retramitação dele, mas houve diálogo com a administração. Independente do resultado de hoje, que infelizmente não é o que eu gostaria, que é a reintrodução desse projeto na pauta, na tramitação interna da Câmara, para a gente conseguir proporcionar para a sociedade uma declaração negativa de atendimento, quando você vai num local, precisa de um atendimento público e não tem, tendo isso burocraticamente escrito para você conseguir recorrer, etc. Além disso, outro projeto que é sobre a transparência nos gastos de publicidade, uma regulamentação. Existe uma transparência hoje no site da Prefeitura que você vê contrato a contrato, que é muito trabalhoso. E esse projeto traz uma regulamentação um pouco mais visível ao olho nu. Até no próprio outdoor, por exemplo, teria que ter marcado lá quanto que custou, o período, etc, etc. Na propaganda de rádio, de TV, no cinema, em todas as formas de comunicação da Prefeitura que se utilizasse de dinheiro público, teria que estar lá de uma forma mais acessível ao cidadão. Hoje existe uma transparência que não é exatamente a forma que eu imagino ser melhor. Assim como fiz na transparência dos funcionários públicos, no salário deles, tentei trazer uma regulamentação melhor. Mas, infelizmente, não chegamos no bom senso, não chegamos num consenso sobre isso, e vou continuar trabalhando nesse sentido. Não é a primeira vez que eu apresento esse projeto, a primeira vez era um pouquinho menor,
posteriormente adquiri algumas outras ideias e coloquei num projeto novo, e por aí a gente vai tentando até realmente conseguir convencer que é uma questão impossível de segurar. Eu acho que a transparência com o dinheiro público é fundamental e é necessária. Então, eu vou continuar trilhando esse caminho, mas agradeço o diálogo que foi possível através do presidente, através do líder de governo. Acho que conversar, mesmo quando a gente diverge, é benéfico para a democracia. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Só para esclarecimento, nós tivemos uma reunião essa semana, eu, o líder, o vereador Ricardo França, onde chegamos a um consenso. Temos os pareceres jurídicos que nos dão o aval para que os mesmos não entrem em pauta ou que não retornem a essa mesa, a esse púlpito para votação. Peço o voto favorável dos nobres pares. O projeto está em votação única. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra o primeiro secretário, com 2 votos contrários. Palavra o primeiro secretário. Projeto de resolução número 9/2020. Comissão de Justiça e Redação denega o recurso interposto pelo vereador Ricardo França contra a decisão do presidente da Câmara que deixou de receber o projeto de lei 175/2019, votação única simples. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo França. Vereador Ricardo, sou contra o recurso, a favor do seu projeto, viu? Novamente, boa noite a todos. Eu acho que o entendimento que chegamos na reunião é que eu era minoria, né? Mas tudo bem, este foi o único entendimento que chegamos, tanto é que votamos de forma divergente, mas de forma respeitosa, como sempre. Este outro projeto, agradeço a própria interlocução do líder de governo, no sentido da gente fazer acontecer, né? Basicamente, ele é um tanto simples, mas muito efetivo para as mulheres que sofrem de violência doméstica, de violência contra elas apenas por serem mulheres. Hoje, o município ele não tem nenhum regramento no sentido de dar prioridade para as vagas de transferência de creche ou até mesmo a vaga em si para mulheres que apresentem e comprovem que sofreram algum tipo de violência. A partir do momento que esse projeto voltar a tramitar e for aprovado nesta casa, já sabemos que a prefeitura mesmo gostou da ideia, isso vai ser uma realidade no nosso município. A gente tem que cada vez mais enfrentar e combater todo tipo de violência na nossa sociedade. A violência contra a mulher é algo muito sério. Então, acho que é benéfico para o nosso município e, desde já, agradeço tanto a liderança quanto a própria administração por aceitar essa ideia. E a gente sabe que isso vai vigorar finalmente no nosso município. Muito obrigado e peço o voto contrário de todos ao recurso que barraria o andamento desse projeto. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Esse projeto é difícil. É difícil a leitura, a justificativa. O projeto foi rejeitado, acatado o recurso do nobre vereador para que o projeto retorne, possa ser votado e discutido. Com a palavra o primeiro secretário. Na verdade, senhor presidente, me permitam, até a quebra do protocolo, o que nós votamos foi contra o recurso e a favor da discussão do projeto. Isso, Às foi isso. vezes isso parece esquisito, né? Às vezes a gente começa, mas é a votação dessa maneira. Então, o projeto do vereador, até ele votou contra, porque ele votou contra o recurso, né? Senão a gente faz o papel que às vezes a pessoa não entende. Perfeito. Com a palavra o primeiro secretário. PL número 81/2020, Ricardo França. Insere no calendário oficial de eventos do município de Indaiatuba a Semana Municipal de Conscientização do Uso do Cordão de Girassol e dá outras providências, votação única simples. O projeto está em discussão única. O projeto está em votação única. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, contrários manifestam. O projeto foi aprovado. Com a palavra o primeiro secretário. PL 83/2020, Arthur Espíndola. Dispõe sobre feiras de adoção de animais no município de Indaiatuba e dá outras providências. Primeira votação simples. O projeto está em primeira discussão.
O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Terminada a ordem do dia, gostaria só de fazer um comentário. Na última segunda-feira, nós não tivemos a nossa sessão, então tivemos uma reunião, fiz uma reunião virtual com alguns presidentes de Câmara da nossa região, Santa Bárbara, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Sumaré, onde nós tivemos uma reunião com o secretário de Desenvolvimento do Governo do Estado, o Marco Vignoli, onde nós discutimos naquele momento, reunião que acabou acontecendo às 10 horas da noite, porque o secretário estava em reunião com o governador do Estado, mas às 10 horas da noite ele entrou na reunião e nós, enquanto presidentes da Câmara, enquanto vereadores, representantes da nossa cidade, fizemos alguns apontamentos relacionados ao que estava acontecendo naquela semana, principalmente no que se referia à flexibilização dos comércios. Haja vistas o decreto do governador, feito na sequência, na quarta-feira, onde se, através de cada município, poderá fazer a abertura dos seus comércios, seguindo alguns regramentos, mas eu gostaria de deixar aqui anotado que nós, enquanto presidentes de Câmara da nossa região, demos a nossa contribuição através dessa reunião com o Marco Vignoli, uma reunião muito esclarecedora, de outra que já tínhamos feito na última sexta-feira. Então, agradecer aí a todos os presidentes de Câmara que participaram dessa reunião, ao secretário de Estado, Marco Vignoli, que nos atendeu, por intermédio também do deputado estadual Rogério Nogueira, que intermediou essa reunião. Fica aqui em público os meus agradecimentos, que com essa abertura nós possamos tomar os cuidados necessários, continuar usando o uso de máscara, o distanciamento social se faz necessário e nesse momento que a gente atravessa. Eu muito obrigado a todos, dou por encerrada a 15ª sessão ordinária de 1/6/2020. Boa semana a todos, que Deus continue nos abençoando. Um abraço a todos.